eu sou Bruna Lofego e hoje eu vim ensinar uma forma simples e eficiente de criar conteúdo para o seu blog. Ou seja, como é que eu escrevo um texto no blog? Eu mantenho um blog desde 2012 e na época eu comecei a escrever o que vinha na minha cabeça, sem muita técnica. E em 2014 é que eu comecei a profissionalizar o meu blog e a seguir algumas técnicas que eu via na internet e tal. E eu queria passar para vocês. São 6 passos que eu utilizo, muito simples, todo mundo consegue utilizar. Então vamos lá. A primeira coisa é escolher um tema. Vamos usar um exemplo. Canvas. Método Canvas. Esse seria o tema. Então você escolheu o tema. O segundo passo é escolher uma matéria sobre esse tema. O que é isso? O que eu vou falar sobre esse tema? No caso, o exemplo Canvas. O que eu vou falar sobre Canvas? Então, por exemplo, por que a metodologia Canvas funciona? Pronto, esse pode ser um tema, né? Ou então, 3 dicas para utilizar a metodologia Canvas. Então, eu defini uma matéria sobre aquele tema. Depois disso, eu vou lá no Google e vejo o que as pessoas estão falando sobre esse tema. Então eu digito lá no Google técnicas de utilização da ferramenta Canvas e aí eu vejo quais textos já existem, o que as pessoas estão falando sobre isso, qual é o texto mais bem ranqueado pelo Google, o que ele fala. E aí eu vou para o quarto passo, que é anotar as palavras-chave que eu vou utilizar nesse texto, né? Quais são essas palavras-chave? E aí, dentro de uma planilha de Excel ou na mão mesmo, você anota as palavras. E elas são muito importantes, muito importantes. Então, é essencial. O Google, ele te busca através dessas palavras-chave que estão no seu texto. Então, é muito essencial que você utilize elas. Então, é a parte mais essencial do texto no blog, é você selecionar quais palavras-chave você vai utilizar. O Google tem uma ferramenta para ajudar nisso, chama Keyword Planner, se eu não me engano. Se você não sabe usar a ferramenta, não tem problema, anota numa planilha de Excel ou escrevendo as palavras-chave que você vai utilizar. Depois disso, organize as suas ideias num mapa mental. O que é um mapa mental? Nada mais é do que você escrever o que você vai falar de introdução, o que vai ter no corpo do seu texto, quais os itens, né? Então, 3 dicas essenciais sobre o Canvas. Quais são esses itens, esses 3 itens? O que vai conter em cada item que você falar? E depois uma conclusão, né? Você vai recapitular o que você falou, você vai contar uma história. É muito importante você organizar suas ideias num mapa mental. Existem ferramentas de mapa mental, mas se você não sabe usar a ferramenta, anota. Faz um fluxograma do que você vai escrever. Depois disso, você vai para a parte de criar o seu título. Qual vai ser o título do meu texto? Uma vez que você está com o mapa mental e que você já vai escrever, depois que você escrever o seu texto, vai ficar muito fácil você elaborar um título para ele. E por que ele vem por último? Porque esse título é a primeira coisa que o Google olha quando ele está buscando o seu texto no meio da internet. Então, é importante que o seu título ele entregue exatamente o que está escrito no seu texto do blog, né? Então, o seu título é a coisa mais importante também. Você tem que elaborar ele. Não adianta, por exemplo, você falar sobre Canvas e o seu título não tem a palavra Canvas, não faz o menor sentido. Então, depois que você fizer o seu texto, você vai definir o título do seu blog. É assim, do título do texto do seu blog. É assim que eu faço os meus textos. São técnicas simples, existem técnicas mais avançadas, mas para escrever um texto, eu acho que basta esses 6 passos que eu acabei de falar. Recapitulando, você vai definir um tema e daí você vai definir a matéria sobre esse tema, você vai pesquisar no Google o que estão falando sobre isso, depois você vai fazer uma lista das palavras-chave que você vai usar,
Depois você vai fazer um mapa mental, organizar suas ideias e definir o título do seu texto. Essa é a dica de hoje. Eu queria dar para vocês uma dica top, que não estava escrita no roteiro, que é o seguinte: na hora de escrever as palavras-chave, não use apenas palavras, mas use pequenas frases dentro do seu texto. É o que o Google chama de palavras de cauda longa, né? Então, às vezes, não usar só Canvas, mas o próprio 3 dicas sobre Canvas, entendeu? O Google ele hoje rastreia essas mini frases e isso é importante para ranquear você lá no Google, para o seu texto ficar top na primeira página. Bom, é isso, eu espero que gostem. Curtam no meu canal, deixe seu comentário, deixe seu like, isso ajuda bastante. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada!